Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Luciano voltou a ser o nome da noite para o torcedor tricolor. Em mais uma atuação de destaque, o camisa 10 abriu o placar na vitória do São Paulo sobre o Flamengo na última quarta-feira na Vila Belmiro e confirmou um papel que parece já ter dono no futebol brasileiro, o de carrasco do rubro-negro. O jogador são paulino foi participativo durante todo o confronto, criou espaços, se apresentou para o jogo e teve mais chances de ampliar o marcador, mas parou na finalização. Ainda assim, sua presença ofensiva deu ao time de Hernan Crespo um ponto de referência e confiança no terço final do campo. Com o gol, o camisa 10 chegou a 6 tentos marcados contra os cariocas, mesmo número que já havia feito diante de Palmeiras e Bahia, reforçando a fama de carrasco em grandes jogos. Nem tudo, porém, foi positivo. Em meio à intensidade que o caracteriza, o atacante voltou a se desentender com a arbitragem e recebeu o 15º cartão amarelo na temporada, um número alto que volta a acender o alerta sobre sua disciplina em campo. Agora, o desafio de Crespo é manter o equilíbrio entre o ímpeto competitivo e a eficiência do camisa 10. Luciano deve ser novamente titular no sábado, quando o São Paulo encara o Red Bull Bragantino outra vez na Vila Belmiro. E se o histórico se repetir, o Flamengo não será o único a ter motivos para se preocupar com o faro de gol do atacante. Na sequência, o tricolor jogará contra o rival Corinthians apenas no dia 20 na Neoquímica Arena pela 34ª rodada da competição nacional. No encontro anterior entre as equipes, o São Paulo venceu por 2-0 no Morumbis. Atualmente, o time comandado por Hernan Crespo é o 8º colocado da tabela de classificação, com 45 pontos conquistados em 32 partidas jogadas. O Flamengo é o vice-líder com 65 pontos. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. O São Paulo acertou a contratação do lateral esquerdo Renan Lodi, que estava no Al Hilal da Arábia Saudita em uma negociação que movimentou o mercado da bola e promete reforçar o elenco tricolor para a temporada de 2026. Depois de uma passagem discreta pelo futebol saudita, o jogador de 27 anos decidiu retornar ao Brasil em busca de mais protagonismo e sequência, e escolheu o São Paulo como o destino ideal para retomar a carreira. Renan Lodi chegou ao Al Hilal em 2024, após deixar o Olympique de Marseille, e apesar de ter participado de grandes competições, acabou perdendo espaço... Provocada por quem teve que perder o espaço para shows e não joga dentro de sua casa contra o Flamengo no jogo. Não vai jogar mais em casa esse campeonato. Estão tentando reverter lá no final e tal, mas em princípio... E esse é um jogo que provavelmente lotaria o Morumbi, onde as coisas seriam mais difíceis para o Flamengo. Tá? Agora, sobre o resultado na conta do Plata. Você pode dizer que o Flamengo poderia ter feito mais gols? Sim. Você pode dizer que o São Paulo empataria com 11 contra 11? Sim. Mas a cara do jogo naquele momento era pro 3-1. Era um jogo sob grande controle do Flamengo, o time mais técnico, o São Paulo deixar espaço, no esquema monotático do seu treinador, né, que só joga de um jeito, mudando características, o monotático Hernan Crespo. Então o São Paulo não tem alternativas para lidar com o Flamengo, mas é futebol, então podia acontecer. Quando o Plata é expulso por uma desatenção, e aí como ele já foi expulso no último jogo, como eu disse aqui, porque por descontrole, no lance que ele devia tirar proveito, é óbvio que o Plata muda a cara do jogo, permite ao Crespo fazer algumas alterações, tornar o time mais ofensivo. Os riscos que o São Paulo passa a correr para empatar passam a valer a pena, né? E o São Paulo consegue o empate. Então, sim, o grande responsável, apesar de obviamente ter mais do que isso, pelo empate, foi Gonzalo Plata. O Pedro Ivo olha essa imagem, imagino que concorde com a expulsão, porém, pela cara dele, ele não concorda muito que o Flamengo só não conseguiu ganhar esse jogo por causa da expulsão. O só... O final da fala do Birne, boa noite. Boa noite, Pedro. Vitor, William, Jean, Calçade, fã do esporte com a gente. O final da fala do Birne talvez me deu o gancho perfeito quando eu acho que ele arremata com algo que eu concordo também. O Plata é fundamental, mas não é só. Porque dá para passear pela história do jogo sem ficar apenas na expulsão do Plata e tentar entender por que o Flamengo não amplia a vantagem tal do cara 3-1 antes, dada a diferença técnica dos times. Por que apesar da expulsão, o gol de empate do São Paulo não tem a ver só com a expulsão? Porque se você parar para ver, uma semana atrás a gente estava falando de um Flamengo muito consistente, de muito caráter, que apesar de uma expulsão se defendeu e defendeu uma linha a mando do seu treinador especialista, bebeu muito nessa fonte, como poucos. Hoje não, e hoje para tentar explicar isso eu volto lá no início do jogo.
antes de expulsão de Plata, antes de Ferreirinha, antes do segundo tempo, já era o Flamengo abaixo. E quando talvez a gente tiver que sentar aqui amanhã, nós 5 de novo, para hipoteticamente falar de uma possível vantagem do Palmeiras e tentar desenhar o campeonato, a gente vai tentar explicar onde o Flamengo está deixando essa vantagem de ser ampliada. É um Flamengo que, entre uma semifinal e outra, vai com a mobilização lá embaixo com Fortaleza. É um Flamengo que hoje já entra disperso, antes mesmo de Plata jogar. O Flamengo, no primeiro tempo, é um Flamengo de Saúl errando muito, de Emerson Royal sofrendo com Ferreirinha, de Pulgar errando muito. O gol ele tem decisão ruim do Arrascaeta. O gol ele tem erro de um cara que fez uma partida irrepreensível semana passada, que foi o Alexandre, um erro que ele não comete. Tem erro de novo do Pulgar. E tem quase que um Luciano. Tá todo mundo pedindo para você fazer. O Luciano vai lá e faz o gol. Aí depois disso, o São Paulo marca melhor. Eu discordo um pouco. Muita gente falou que o Flamengo foi melhor na primeira etapa. Assim, eu discordo. Acho que o São Paulo, pelo que podia fazer, o São Paulo marca melhor quando sobe, se defende bem quando baixa. A decisão de tirar jogadores como o Marcos Antônio e o Lucas, de povoar ao meio, trava o Flamengo com dificuldade de criar. E no segundo tempo, aí o Flamengo melhorou um pouquinho. Acho que ele estica e aí faz como que o próprio Flamengo pode. Exatamente, acho que são as réguas. É porque o Flamengo criou mais do que o São Paulo. Mas acho que a gente vai precisar passar pelo que o Flamengo pode e não faz para talvez desenhar o resto do Campeonato Brasileiro. É um jogo que vai ser fundamental explicar o Plata. Mas é preciso observar o comportamento desde o primeiro minuto de um Flamengo muito diferente do Flamengo que contra o Racing. A sua série de jogos na Vila Belmiro com esse empate sobre o Flamengo, no comecinho do jogo, uma série de bobagens da defesa do Flamengo, gol do Luciano. Só que o empate veio logo depois, num pênalti no Arrascaeta, que muita gente está falando que é pênalti Mandrake, que não foi. No critério brasileiro foi, né? O Pablo Maia que encostou, o cara cai e todo mundo dá, foi pênalti. O Pablo Maia chega, o Arrascaeta só diminui o passo para esperar o choque. O Pablo Maia chega meio que atropelando. Foi logo na sequência do gol do São Paulo. Seguida, não deu nem para comemorar. Aí tá o gol do Arrascaeta, depois o Samuel Lino vai virar o placar, só que aí o Plata é expulso. Uma jogada violenta em cima do Arboleda, é expulso com 22 minutos. Aí o São Paulo fica com a mais, faz mudanças e chega ao empate, depois quase pode ter chance de ganhar até. Aliás, o Crespo inventou o Ferreirinha de ala, e o Ferreirinha foi, se não o melhor, um dos melhores em campo, né, Arnaldo? A gente até estava comentando, né? Esse time do São Paulo que jogou contra o Flamengo, uma formação meio estranha, Ferreirinha de ala e tudo mais, não treinou. Foi o treino na lousa, como diria o outro, né? Não teve tempo de treinar depois do jogo contra o Vasco. Teve coisa que funcionou muito bem, o Ferreirinha em cima do Emerson Royal. Outras coisas não funcionaram bem, né? O Bobadilha do lado direito. É um sistema de marcação individual meio basquete que aconteceu contra o Vasco, deu muito certo contra o Vasco, nem tanto ontem. O Flamengo tem muito mais talento do que o Vasco. Mas o Ferreirinha especificamente foi a novidade, a gente está vendo outra jogada dele aí. De fato, no duelo com o Emerson Royal, ele levou a melhor. Ainda fez um gol, que é raro, né? Esse aí é o gol anulado do Samuel Lino no finalzinho do primeiro tempo, por um pouquinho de impedimento, uma bola cruzada. Depois eu quero até ouvir o Casagrande falando sobre marcação individual, porque o São Paulo é o único time do Brasil hoje que joga em marcação individual o tempo todo. Não todas as partidas, mas contra os principais adversários. O time se desgasta também por conta disso, né? E quando o jogo rumava aí o segundo gol do Flamengo com o Samuel Lino, quando rumava para a vitória do Flamengo, para a virada, tem a expulsão do Plata, mais uma, né? Mais uma expulsão do Plata, foram 3 recentes. E aí o São Paulo, como você disse, com a entrada da turma do banco, empatou e quase virou, né? Teve chance de virar e o empate acabou sendo, acho que, o resultado mais justo pelo que foi o jogo, né? E é difícil marcar 2 gols no Flamengo. A defesa do Flamengo toma pouquíssimos gols. O São Paulo acabou fazendo, esse é o lance da expulsão do Plata. Esquece aí, teve uma expulsão que o cartão foi revertido, anulado na Libertadores. A outra está sendo discutida até hoje contra o Racing. Essa aí não tem nenhuma discussão, né? Então foi uma entrada violentíssima. Ele até pede desculpas lá para o Arboleda depois, mas o jogo muda mesmo. E aí o Ferreirinha empata nesse lance, já com a participação do Mike, lateral da base que tinha entrado, belo passe do Mike. E o São Paulo teve uma outra chance para virar depois com o Lucas e com o Luciano.
O São Paulo, na verdade, né, Tironi, vinha de uma boa vitória sobre o Bahia, outra sobre o Vasco, empata com o Flamengo, renasce meio no campeonato. E o que me chamou muito a atenção foi a entrevista do Crespo depois do jogo, desnudando a atual fase do São Paulo, sendo muito sincero com o torcedor do São Paulo, mais do que qualquer cartola, né? A gente vai mostrar daqui a pouco a coletiva, as palavras do Crespo, mas antes, Casão, vou passar a bola para você, assim, depois que a gente ouvir o Felipe Luiz falando de um lance que acabou sendo muito importante para a partida, que foi a expulsão do Plata, que tomou o cartão vermelho ali aos 22 minutos do segundo tempo, e aí o Flamengo estava na frente, tomou o empate, quase tomou a virada. Vamos ouvi-lo. Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Uma coisa que não queremos nunca é ter expulsos. Sabemos a importância do nosso time jogar com 11, começar com 11 e acabar com 11. Sempre falamos. O jogo existem várias coisas, várias variáveis. Você mesmo falou que são expulsões diferentes, contextos diferentes. Infelizmente nós estamos passando por uma fase que estamos tendo expulsões todos os jogos que nos prejudicam muito. Como eu falei, nesses momentos importantes não podemos cometer erros, estamos cometendo. E agora é continuar trabalhando, continuar no caminho, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Cada vez está mais difícil? Sim, cada vez está mais difícil, mas nós temos que vender caro e lutar até o último segundo, até o último momento que for possível para tentar vencer, ou pelo menos chegar aí disputando até a última rodada. Muito bem, tá aí o Felipe Luiz falando, não culpando o Plata, falando nunca vou culpar, a expulsão foi sem querer e tudo mais e tal. Mas fato é que a expulsão do Plata deixou o Flamengo numa situação complicada no jogo, tanto que tomou o empate, quase tomou a virada. E no campeonato, o Felipe Luiz está até meio resignado já, me parece, né? Não, vai ficar cada vez mais difícil e tudo mais. E aí, Casão? Então, antes de falar dessa entrevista, eu vou falar uma coisa. Se o Palmeiras ganhar do Santos, ele abre 3 pontos e 2 vitórias. Ele já tem uma vitória a mais. Se ele ganhar do Santos hoje, ele fica com 2 vitórias a mais que o Flamengo e 3 pontos. Por isso que eu acho que quem mandou a mensagem para você falou que acha que o Palmeiras vai ser campeão 3 rodadas antes, por causa das 2 vitórias a mais, que pode complicar realmente o Flamengo. Esse empate foi péssimo para o Flamengo. Estou falando que foi péssimo na questão de disputa de título, né? Disputa de título. Mas não é péssimo porque enfrentou um time que está no momento positivo de resultado, né? O São Paulo. São Paulo está encaixado. O São Paulo é uma equipe limitada para disputar títulos. Título brasileiro, limitada para isso. Mas aquele bloco ali de disputa por vaga da Libertadores, ele é igual a todos os outros. Às vezes melhor que nem nós falamos do Vasco. O Vasco vinha bem, reagindo bem. Como é limitado, oscila e aí perde 2 seguidas. O São Paulo vinha mal. Aí de repente ganhou 2 seguidas e empatou com o Flamengo que está disputando o título. Então aquela regiãozinha ali, Fluminense, São Paulo, o próprio Vasco, Corinthians e tal, ali, quem vai decidir, quem vai conquistar a vaga, vai ser aquele que oscilar menos ou que oscilar na hora que não vai ter tanta influência. Não pode oscilar nas últimas 3 rodadas. Quem oscilar nas últimas 3 rodadas, fica fora da Libertadores, naquele bloco ali. Em relação à entrevista do Felipe Luiz, eu acho assim, ok, eu gosto das entrevistas dele, eu gosto da postura dele, ele nunca está exaltado, mesmo quando ele vai criticar a arbitragem e tal, ele fala de uma forma mais serena, mesmo quando ele faz uma crítica mais dura ou se revolta por uma derrota ou um erro contra o time dele que foi determinante, ele fala de uma forma mais serena. Mas vamos lá. Não vou culpar o meu jogador, a expulsão foi sem querer. Ok, tá certo, não tem que culpar mesmo. Mas, gente, são expulsões do mesmo jogador em sequência com modos diferentes. Aí você vai julgar, pô, lá contra o Racing foi uma injustiça, não foi para ser expulso. Mas ele se colocou na situação que o árbitro poderia interpretar como expulsão, como interpretou, né?
Teve uma outra expulsão que reverteu o cartão vermelho e tal, mas foi uma outra situação que se colocou. E ontem foi uma entrada dura, sem querer, mas outra situação diferente das outras duas, que o Plata se coloca numa situação que o árbitro pode interpretar como expulsão. Então, ok, não vou responsabilizar meu jogador, mas preciso conversar com ele. Porque ele está tendo expulsões de formas diferentes. Então alguma coisa está acontecendo. Né? Concorda comigo? Claro, sim. Ele não tem culpa. Não, ele não tem culpa, beleza. Você não vai culpar o jogador que é expulso por uma entrada dura, mas sem querer. Ok. Você não vai responsabilizar o jogador que estica o braço, pega nas partes íntimas do adversário e o juiz acha que foi agressão e vai te expulsar. Ok, você não vai responsabilizar o jogador que foi expulso e depois viram que o cartão foi injusto e reverteram o cartão vermelho. Mas você tem que sentar com ele e falar: ô Plata, olha só, todas as expulsões suas foram as 3, cada uma de um jeito. Todas as vezes você se colocou na situação que o árbitro pode interpretar expulsão, né? E assim, cara, tudo bem, vai toda hora é injusto. Toda hora, lá contra o Racing, ele esticou o braço, o árbitro errou. Lá, aí o árbitro errou, reverteu. Aqui foi sem querer. Gente, alguma coisa você tem que conversar com o jogador. Ok, pode ser que ele faça isso, pode ser até que ele pense como eu, só não quis falar publicamente. Mas são coisas que nós estamos vendo, então eu tenho que falar publicamente. Você tem que falar, eu não vou responsabilizar o jogador, foi uma expulsão justa, mas foi sem querer. No time de Jorge Jesus, com o surgimento de novas opções na lateral. A falta de minutos em campo e a vontade de estar mais perto da família pesaram na decisão de buscar uma volta ao futebol brasileiro. Com o São Paulo em reformulação e ambições elevadas para 2026, o movimento aconteceu no momento certo para ambas as partes. O técnico Hernan Crespo, que retornou ao comando do São Paulo com a missão de recolocar o clube entre os principais do continente, foi um dos entusiastas da chegada de Lodi. O argentino enxerga no lateral uma peça fundamental para o sistema ofensivo que pretende implementar, com laterais agressivos e que participem ativamente da construção das jogadas. A diretoria tricolor compartilha da mesma visão e vê em Lodi um reforço de peso, com perfil vencedor e experiência internacional. Segundo informações de bastidores, a negociação com o Al Hilal foi conduzida de forma rápida e direta. O clube saudita aceitou liberar o jogador em definitivo mediante uma compensação financeira modesta, estimada em 4 milhões de euros, valor considerado acessível pelo São Paulo. Lodi assinará contrato até o fim de 2028 e deve ser apresentado oficialmente nas próximas semanas, assim que retornar ao Brasil. Pessoas próximas ao atleta afirmam que Renan Lodi está motivado e empolgado com a oportunidade de vestir a camisa do São Paulo. Ele acredita que o clube oferece as condições ideais para reencontrar o bom futebol e, quem sabe, voltar ao radar da seleção brasileira. O jogador também teria conversado diretamente com Crespo antes de aceitar a proposta, ouvindo do treinador que seria peça-chave no esquema ofensivo tricolor. O São Paulo, por sua vez, comemora o acerto como uma grande vitória de mercado. A lateral esquerda era uma das prioridades da diretoria, que vinha em busca de um nome de peso para disputar posição com Wellington. Além da qualidade técnica e da experiência internacional, Lodi chega para agregar liderança e personalidade a um elenco que, sob o comando de Crespo, promete lutar por títulos nas principais competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A expectativa é de que o lateral se apresente no CT da Barra Funda no início da pré-temporada de 2026, passando por exames médicos e avaliações físicas antes de iniciar os treinos com o grupo. Com ritmo e motivação, Renan Lodi tem tudo para se tornar um dos pilares do projeto de reconstrução tricolor liderado por Hernan Crespo e recolocar o São Paulo no topo do futebol brasileiro. E você, torcedor, o que acha da situação de Renan Lodi? Deixe sua opinião nos comentários.